tipos de judeus. Quais eram os dois tipos de judeus? Gregos e hebreus. Nós temos aí o que era, pastor? Gregos contra os hebreus. Os gregos contra os hebreus. Contra os hebreus. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você atenta para os gregos que o pastor está falando aqui, dessa diáspora que nós já falamos aqui, da Assíria, não é isso? A Assíria 722, eu já falei isso aqui, não já? E aí judeus ficaram espalhados no Egito, na Alexandria, judeus foram espalhados para Antioquia, judeus foram espalhados para Sírio, para Éfeso, para Corinto. Em todas essas cidades tinham judeus. E os judeus que não podiam ir ao templo se valiam das sinagogas. Mas quando vieram para Jerusalém, ali naquela igreja passou a ter dois tipos de quem? De judeus. Os judeus gregos e os judeus de fala aramaica, que nós já falamos. Os judeus falavam o hebraico. O hebraico que antigamente tinha forma lá do Paleolítico, mas que depois do cativeiro babilônico adotaram a forma quadrática, essa forma aqui, por isso que é chamada de forma quadrática. Deixa eu colocar aqui, ok, ó, assim, quadrática. Certo? Mas se você analisar a questão do Paleolítico antes, você vai ter uma outra estrutura, depois vem para essa forma quadrática, que é a forma que vem para o hebraico moderno, ok? Vem para o hebraico moderno. Então, o Ivirite, o hebraico moderno, ele tem a sua característica quadrática. Então, prestem bem atenção, se vocês analisarem dentro dessa estrutura, nós vamos ter alguns idiomas quando Jesus veio a esta terra. Quero destacar isso aqui para os irmãos. Aí você tem a língua. Qual era a língua que estava agora em evidência quando os judeus estavam aí no tempo de Jesus? O aramaico. Aí do outro lado nós tínhamos o aramaico, que era falado pelos judeus. Mas qual era a outra língua mais forte do que o aramaico? O grego. Então o grego era a língua internacional. Era o inglês, o grego e o aramaico lá no Oriente era a língua que se tornou franca, que se tornou comercial, que se tornou importante, não é isso? Então, para vocês terem uma ideia, era essa a língua. A cultura grega, ela era mais forte do que a cultura hebraica, porque a cultura hebraica, aramaica, ela era mais local. Sim. E até os romanos dominaram o império, mas a língua grega eles não conseguiram. Não conseguiram, pois é isso aí, porque ela se tornou, como dizia Bittencourt, o grego se tornou uma língua franca do pobre, do negro, da meretriz, da prostituta, e aí pronto. Não era o grego ático, clássico, era o grego que todo mundo falava. E aí é o seguinte, quanto mais tu enrola, o povo não quer. É assim, não é? Escute isso, quanto mais tu fala difícil, tem livro, irmão, que eu compro e leio, e aí o autor enrola com tanta linguística, com tanto que eu leio, aí pronto, eu estou entendendo, mas para que isso aqui? Não tem necessidade nenhuma. É assim ou não é? Quando você vai comer, você não fica procurando qual é o nome, você quer encher a barriga. Então, preste bem atenção. A língua era o grego koiné, que era o principal. Aí nas sinagogas, escutem bem, deixa eu dizer uma coisa, os judeus que passaram a falar o aramaico, não quer dizer que eles não entendessem mais o hebraico. Porque se vocês analisarem, tem um debate, qual língua Jesus falou? Não tem? Tem. Não tem isso aí? Eu vou te mostrar hoje. Olha bem, já que eu volto para cá. Pastor, qual língua Jesus falou? Eu vou te mostrar. Para comunicar, você tem que interagir. Veja bem. Pronto. Nós temos o aramaico. O aramaico era a língua falada no dia a dia. Todo judeu falava o quê? O aramaico. O hebraico não era mais falado. Mas o hebraico, ele era usado para a liturgia, ele era usado no dia a dia, aliás, na liturgia, na adoração e no culto, passou a ser visto como uma língua mais santa. E o koiné era a língua internacional, a língua do império, pronto, ok? Aí depois você vai ter também o latim, não tem o latim? Quando Jesus morreu, botaram só no idioma, a frase na cruz, botaram em quantos? 3 idiomas. Ou seja, naquela época era normal um cidadão falar 3 idiomas. Não era questão de cultura, de ser erudito. Era questão de necessidade. É assim. Não é desse jeito? Porque tem gente que pensa que falar outro idioma é cultura. Não. Tem pessoas que não sabem nada de gramática e aprendem outro idioma. É simplesmente porque está convivendo. É assim ou não é? Ele está convivendo, está vendo ali, pronto. Que é isso aqui? É eggs. Eggs é ovo, né? Aí pronto. Aí quando ele chega lá nos Estados Unidos, como vários brasileiros saem daqui,
Aí chega lá, né? Eu quero, I want two eggs, né? Eu quero eggs, pronto, ele quer isso ali, eggs, ovos, né? Assim, aí ele vê água, water, né? Water, pronto. Aí ele diz, water please, água por favor, pronto, mas é uma questão de necessidade, não é de, mas fulano é muito erudito, não tem nada a ver não, é porque é uma necessidade, é assim ou não é? Pronto, aí o irmão chegou lá nos Estados Unidos, o pastor me contou, um trabalhadorzinho daqui, e ele doido para comer uma pizza de frango, mas ele não sabia falar pizza de frango. Aí pronto, aí ele disse, I want two. Aí ele diz, olha, aí disse, sim, aí ele botou a pizza de frango para ele comer. Ou seja, quem é que é a necessidade? É a necessidade. Então escute bem, nós temos aqui o aramaico, que era a língua falada na Judéia, naquela região entre os judeus, a língua franca daquela região. Aí nós temos o hebraico, que caiu depois do cativeiro babilônico, passou quase 3.000 anos aí, sem ser língua falada, mas era usada para a liturgia, para o culto, para a pregação, para os sábios, eles faziam isso. Inclusive, ainda hoje tem judeu que sabe o hebraico moderno, mas não sabe o hebraico bíblico. Entendeu? Um Taná agora com o moderno, porque o judeu que não entende o hebraico bíblico, ele entende o do hebraico moderno. Então eles copiaram a Bíblia no hebraico moderno, para um Taná. Pois é, então veja bem, aí nós temos, vamos lá para não esquecer, isso aqui tudo da diáspora. Aí os judeus falavam o aramaico. Quando Jesus chegou, qual era a língua que estava em evidência? Era não, o grego estava, mas era entre os judeus, qual era? Pronto, então Jesus falou o quê? O aramaico. Agora preste bem atenção, Jesus falava o aramaico, Jesus falava o hebraico. Pastor Ziel, vamos ver se Jesus falava o hebraico. Vamos aí para Lucas 4, vamos lá, 4, 16, 20. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga levantou-se para ler. Na sinagoga levantou-se para ler. Aí não era o aramaico falado, era o hebraico. Vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Vai. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Pronto, tá bom. Ele falava o que aí? Ele foi ler o que? O hebraico. Ele não estava lendo em aramaico, porque para a liturgia o judeu só usa o hebraico. Para eles é sagrado. Eles nem colocam, eles não querem nada de impresso, é só no rolo. Falei. Inclusive, até o Novo Testamento, a língua é grega, mas a cabeça é hebraica, é semitizado, se chama porque, por isso que alguns até usam isso aí, o próprio judeu, ele que não é religioso, ele não entende essa questão, por isso eles desprezam o Novo Testamento. E aí Jesus, se vocês analisarem, ele cresceu na região da Galiléia dos gentios. E qual era o idioma que era forte na Galiléia dos gentios? Dos pobres, dos necessitados, da meretriz, da prostituta, do negociante. Qual era o idioma falado? Não, entre os outros povos. Era o grego. Então, preste bem atenção, era a língua falada. E se eu estou andando em toda aquela região, será que eu não sei grego? Jesus sabia grego? Então Jesus falava grego, gente. Jesus falava grego. Vamos ler Mateus 8, 8, 5, 13, rapidinho. Jesus... Aramaico. Mateus 8, isso. 5, 13. 18, 5 a 13. Mateus 8. Sim. 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou dele junto um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu... Preste bem atenção, Jesus estava falando aí com um judeu ou com outra pessoa de fora? Então, para ele falar com outra pessoa de outra cultura que não sabia o aramaico, ele tinha que falar outro idioma. Prosseguindo, tratando o assunto